Aleluia. Hoje é o primeiro dia do nosso jejum. E é nessa pegada, nessa vibe, nessa unção poderosa que a gente vai estar vivendo essa semana do sobrenatural de Deus. Eu quero convidar você para estar conosco aqui todas as noites. De segunda a sexta-feira estaremos das 8 às 9, pontualmente, fazendo a consagração desse dia ao Senhor, recebendo a palavra profética, recebendo a unção profética e também fazendo a oração juntos como igreja. E durante o dia, seguindo com a cartilha, com os textos da palavra, meditando, orando. Não se esqueça de colocar seus alvos. Eu tenho propósitos nesse jejum. Quem foi abençoado em março quando nós fizemos a primeira etapa do jejum? Quem pode dizer, realmente um milagre aconteceu na minha vida? Deus abriu uma porta, Deus trouxe uma cura, Deus abençoou de uma forma sobrenatural. Muitas coisas aconteceram esse ano na primeira etapa do nosso jejum. E não vai ser diferente agora. Talvez coisas que você colocou diante do Senhor na primeira etapa do jejum e que Deus essa semana vai estar desatando sobre a sua vida, porque Ele é um Deus de poder. Eu quero convidar você para nós lermos o texto. O texto de hoje está em 1 Reis 18. É um texto um pouco longo. Na verdade, nós vamos ficar nesse texto. Se você deu uma olhada na cartilha, nós vamos estar variando aí alguns versículos, mas o texto é basicamente este. Só no final é que a gente vai dar uma caminhada um pouco mais para frente. Mas nós vamos estar meditando nesta experiência maravilhosa de Elias no Monte Carmelo. Eu quero convidar você para a gente ler o texto. É a palavra de Deus, mais importante que qualquer outra coisa. Em todo culto, em toda reunião que nós prestamos a Deus, não pode faltar a palavra de Deus. Às vezes a turma gosta de louvor, gosta de adoração, gosta de unção, gosta de oração, mas muitas vezes falta a palavra viva, a palavra revelada. Há uma escassez de palavra de Deus nos púlpitos das igrejas. Então nós precisamos dar primazia à palavra, porque a palavra é a nossa vida, a palavra é o nosso alimento. Para onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então eu quero convidar você a prestar atenção com reverência. Se você puder abrir, você abre. Se você quiser e for mais conveniente, pode acompanhar a leitura no telão. 1 Reis 18, de 16 a 40. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E Acabe foi encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido os Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Senhor vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito.
Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, isto é, às 3 horas. Porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, onde os matou. Aleluia. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, tremenda é a tua palavra. Quem de nós pode permanecer de pé diante de tanta glória, Senhor? Nós também nos prostramos nessa noite e declaramos: só o Senhor é Deus. Toma este lugar, toma as nossas mentes, os nossos corações. Fala conosco, Senhor, e ensina-nos a tua verdade, a verdade que liberta, que transforma. Fala conosco e toca em cada um de nós. Temos muitas coisas para te pedir e também para te agradecer, mas o mais importante nessa noite é que saiamos daqui marcados pela unção do Senhor, pelo fogo da tua presença. É isso que nós viemos buscar, e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No século IV, houve um monge cristão chamado Telêmaco. Ele habitava em um mosteiro e morava em uma aldeia remota, um lugar distante, onde ele passava o tempo cuidando do jardim e muitas horas em oração e busca e meditação. E um dia ele pensou ter ouvido a voz do Senhor falando com ele, e ele deu ouvidos a esta voz que dizia para ele se levantar e ir a Roma. Então ele foi, obedeceu, foi a pé, caminhou bastante, cansado, semanas após semanas, ele chegou à cidade de Roma. Isso no século IV depois de Cristo. Estava acontecendo um grande festival ali, e o pequeno monge se dirigiu, seguindo a multidão, até o famoso Coliseu. E ali no Coliseu ele viu gladiadores, homens que lutavam até a morte, diante do imperador, dizerem: nós que estamos prestes a morrer, saudamos a vocês. Naquele momento então ele se aproximou mais da murada, percebendo que aqueles homens iriam lutar até a morte para o entretenimento da multidão. Ele se aproximou mais da murada e então pulou para a arena. Ele pulou para a arena e gritou: em nome de Jesus Cristo, parem.
E ele continuou andando em direção aos gladiadores e dizendo: em nome de Jesus Cristo, parem. E a multidão que estava assistindo no Coliseu a este espetáculo pensou que aquilo fazia parte de alguma coisa teatral. Acharam até engraçado, começaram a rir, a zombar. Mas depois perceberam que a coisa era séria e aí se revoltaram. E começaram a ofender, e a xingar, e a brigar. E aquela pequena figura correndo em direção aos gladiadores, dizendo: em nome de Jesus Cristo, parem. E quando ele se aproximou dos gladiadores, um deles enfiou uma espada no seu corpo. Ele caiu e, ainda ensanguentado, gritou, falou, bradou pela última vez, num suspiro de morte, ele disse: em nome de Jesus Cristo, parem. E morreu. Fez-se um silêncio. Os gladiadores pararam. A multidão parou. Um se levantou e saiu. Outros se levantaram e saíram. Daqui a pouco todo mundo saiu. E essa foi a última vez no Coliseu em que houve um espetáculo de gladiadores lutando até a morte. Porque um homem temente a Deus, ousou se posicionar sozinho diante de uma multidão, diante de inimigos, em nome do Senhor. Amados, o que nós estamos vivendo hoje é exatamente este desafio. É preciso ter coragem para ser a voz de Deus no meio de uma geração que não quer ouvir falar de Deus. É preciso ter ousadia para ser um homem sozinho, uma mulher sozinha, no meio de uma multidão contrária ao reino de Deus, que se opõe à vontade de Deus. É preciso falar em voz alta, quando a atitude de muitos tem sido se calar, porque é mais fácil se calar, porque é politicamente correto ficar quieto, ficar calado. É preciso coragem para desafiar as trevas no seu trabalho, na sua escola, em todo lugar onde você está, quando você está sozinho. Elias ficou sozinho no Monte Carmelo e ali ele se posicionou para defender a sua fé e a honra do seu Deus contra aqueles escarnecedores. Uma olhada ao nosso redor vai nos mostrar que a nossa cultura não é nada amigável com respeito aos valores do reino de Deus, ao Evangelho. As pessoas mais do que nunca se levantam se opõem contra o Evangelho, contra a igreja. Mas nós precisamos entender que Deus deseja que, assim como Elias, nesses dias nós também nos levantemos na nossa vizinhança, aonde estivermos, e permanecemos de pé, ainda que a oposição seja grande. Através do exemplo de Elias, nesses textos que nós lemos e que leremos neste jejum, nós vamos aprendendo que é importante que cada um de nós tome uma posição com relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Pode ser que você não esteja diante de sacerdotes assassinos ou de gladiadores, você não esteja nesse mesmo contexto de Elias ou de Telêmaco, mas você é sim um representante de Deus onde você está. Você precisa se ver dessa forma, como um embaixador de Cristo onde quer que você passa. E você está obrigado pelo Espírito de Deus a se posicionar em defesa da fé que foi entregue aos santos. Por isso Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo tinha esse entendimento, ele disse: eu estou preso em cadeias, não cadeias físicas, mas cadeias espirituais, não cadeias de pecado, mas preso ao meu Senhor, em débito com Ele. Eu preciso pregar este Evangelho, eu preciso anunciar esta palavra de Deus. E não se engane com a aparência super-humana de Elias, porque quando a gente lê esse texto, a gente tende a imaginar Elias como uma espécie de super-herói da fé. E aí nos comparamos e dizemos: ai, mas quem sou eu comparado a Elias? Lembre-se do que Tiago disse no Novo Testamento sobre Elias, que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou, mas ele creu, mas ele se posicionou mesmo quando estava sozinho.
Nós podemos imaginar o que Elias estava enfrentando naquele momento. Quando lemos o texto, podemos sentir a sua respiração um tanto quanto ofegante. Afinal de contas, Acabe e Jezabel conseguiram mesclar dentro do possível, do que eles achavam que era possível, porque isso jamais será possível, o culto a Deus com o culto a Baal. Eles conseguiram misturar dentro do povo de Israel, dentro da terra de Israel, a adoração ao Deus único e verdadeiro com a adoração a ídolos. Eles conseguiram fazer esse tipo de bagunça espiritual, de modo que Deus envia Elias então com um decreto para desmascarar esses falsos deuses. Então chega a hora do showtime. Elias convoca os profetas de Baal, ele reaparece em cena, depois de ter passado aquele período que vimos em Querite, aguardando a direção de Deus, depois em Sarepta, na casa da viúva. Ele agora aparece novamente perante o rei, desafiando os profetas de Baal a um duelo de titãs. Esta é uma cena das mais extraordinárias da Bíblia. Nós temos agora Elias cercado por 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, uma deusa, uma divindade. Ele está no Monte Carmelo, uma cadeia montanhosa que faz vista para o mar Mediterrâneo. E ali ele faz esse desafio. O Deus que mandar fogo, o Deus que consumir o holocausto com fogo, o Deus que enviar fogo do céu, esse será Deus. E o que ele faz aqui é absolutamente extraordinário. É um exemplo de ousadia, porque eu imagino que o coração dele devia estar tenso ali, e se der errado, e se não acontecer nada, o que eles vão fazer comigo? Eu vou ser estraçalhado. E se Deus realmente não falou isso comigo? Sabe, quando você começa a entrar nessa dimensão de ouvir a voz de Deus e de ser guiado por Deus, pregar para alguém, orar por alguém, fazer algo por alguém, é natural que você em alguns momentos fique confuso. E se for coisa da minha cabeça? E se Deus realmente não falou? E se eu for ridicularizado? E se nada acontecer? Mesmo assim, ele estava disposto a ficar de pé ali sozinho, e por estar sozinho, ele estava correndo muitos riscos. Nós corremos os mesmos riscos quando nos posicionamos na escola, no trabalho, com os nossos colegas, com os nossos amigos, nas nossas famílias, com os nossos familiares, nas mídias sociais, até mesmo na igreja. Quando encontramos pessoas que estão vivendo na carne, vivendo de uma forma religiosa, e nós nos posicionamos, nós corremos riscos. Que riscos Elias correu? Primeiro, corremos o risco de ser falsamente rotulados. Elias, ele foi chamado de encrenqueiro, de perturbador. Versículo 17 diz: e sucedeu que vendo Acabe, Elias disse-lhe: és tu perturbador de Israel. O rei Acabe estava por aqui com Elias. Depois então dessa palavra, desse decreto de que não ia chover, o rei estava querendo a cabeça dele. E aí quando o rei encontra com ele, finalmente ele já vai logo soltando essa daí, né? É você, seu perturbador, seu encrenqueiro. Honestamente, nós sabemos que quem estava causando esse problema era Acabe. Mas é assim que as pessoas reagem. Elas jamais vão admitir a culpa pelo seu pecado. Elas jamais vão admitir que o que está acontecendo ao nosso redor é resultado da corrupção, da falência espiritual da humanidade. Elas jamais vão admitir que os erros que estão sendo cometidos pelos nossos governantes têm a ver com a queda do ser humano, e que a gente não pode esperar justiça de um governo humano. Elas não vão admitir que as suas ideologias são fracassadas, que os seus deuses são falsos. Portanto, nós vamos em algum momento correr o risco de sermos rotulados de santarrões, de fanáticos, de carolas, de antiquados, de religiosos, seja lá o que for. Nós corremos o risco, em segundo lugar, de ser mal interpretados. Sabe, esse risco é real. Elias não estava querendo causar problemas. Elias, na verdade, estava tentando evitar problemas. Ele estava querendo resolver o problema do povo, resolver o problema da nação. Ele estava querendo que a vontade de Deus prevalecesse. Mas sabe, muitas vezes quando você se coloca assim, se posiciona assim, as pessoas passam a olhar você como desmancha-prazeres, como uma pessoa chata. Os seus motivos não são compreendidos, porque as pessoas não têm discernimento espiritual. E não adianta você ficar tentando discutir com ímpio, tentando discutir com um não cristão, com alguém que não tem discernimento espiritual sobre coisas espirituais. Jesus falou sobre isso como lançar pérolas aos porcos. Eles vão pisar as pérolas e ainda vão morder vocês. Em terceiro lugar, corremos o risco de nos sentirmos sozinhos.
Naquele momento que Elias fala, ele diz: eu sou o último dos profetas do Senhor. Ele estava achando que ele era o único dos profetas que havia sobrevivido. Nós sabemos que não é verdade, mas ele se sentia assim, e ele estava passando por aquele momento de solidão. E a verdade é que se levantar para Deus, de alguma forma, afasta pessoas de nós, afasta antigos amigos, afasta pessoas com quem nós tínhamos convivência e fazíamos coisas que eram agradáveis a elas e a nós, porque estávamos naquele tempo escravos das mesmas paixões e concupiscências. E aí, quando nos posicionamos no Evangelho e dizemos: a partir de hoje eu quero viver uma vida para Deus, você pode ter certeza que isso vai provocar reações, as mais diversas, e em algum momento você pode se sentir sozinho. Não que você queira isso, não que você provoque isso nas pessoas, que elas se afastem de você, mas pelo simples fato de agora você ser um crente, ser um cristão, elas começam a lhe olhar diferente, elas começam a já não sentir que a sua presença no círculo da amizade, do relacionamento, da vida social, das coisas que você... porque você está diferente, porque você agora incomoda. Nós corremos o risco, inclusive, de ofender a outros. É impressionante. Elias começa a reconstruir o altar do Senhor que estava derrubado, e o que é que ele faz? Ele pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Lembra-se na primeira mensagem, quando eu disse que o reino de Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul? 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul. O reino do norte chamava-se Israel, o reino do sul, Judá. O povo estava dividido, e quando Elias faz isso, quando ele restaura o altar e coloca 12 pedras, ele começa a apontar o pecado da nação. Ele começa a falar: o erro está aqui, ó. O erro está na divisão. O erro está em vocês estarem permitindo que a carnalidade separe o projeto de Deus para a nação, destrua a unidade. E o segredo está em restaurar esse altar da comunhão e da adoração e a própria unidade. Isso acontece no casamento, isso acontece nos relacionamentos, isso acontece na nossa vida de modo geral. Quando nós defendemos a nossa fé, quando nós nos posicionamos em relação ao reino de Deus, há uma grande chance de pessoas se sentirem ofendidas. Quando você começa a falar de Jesus, falar apaixonadamente das suas experiências com Deus, algumas pessoas, eu acredito que até mesmo por inveja, porque elas querem se agarrar à sua religiosidade, à sua tradição, e elas começam a achar que você está soberbo, que você está metido a besta, que você está se achando melhor porque você acha que ouve a voz de Deus, tem experiências com Deus, e elas não têm nada disso, porque a religião das pessoas geralmente é uma fachada. Elas não têm essa intimidade com Deus que você, como cristão, começa a desenvolver. E é natural para você falar das coisas de Deus, e elas se sentem ofendidas. E o último risco que nós corremos é colocar o nosso pescoço para fora, na guilhotina. Há uma grande chance de nos machucarmos emocionalmente e até fisicamente. Alguns dos nossos irmãos têm pago ainda hoje, nesta geração, em pleno século 21, tem gente sendo perseguida e morta por professar a sua fé em Cristo Jesus em países onde o Evangelho é proibido. Elias correu aquele risco de estar errado e provavelmente ele teria perdido a sua vida, mas ele se posicionou. E eu queria dizer para você que essas preocupações, elas são reais. A palavra de Deus em Romanos 15:4 diz: porquanto tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. E eu queria declarar sobre a sua vida que você não está só, e que as experiências que nós estamos lendo e estudando desse jejum a respeito de Elias e de outros profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento e de outros irmãos de gerações passadas, irmãos que neste momento sofrem as mesmas aflições. Quando você se levanta e se posiciona em Deus, você precisa entender que você não está sozinho, mas ninguém mais do que Jesus entende essa linguagem. Jesus sabe o que significa ser falsamente rotulado. Jesus, o Filho de Deus perfeito, o Verbo que se fez carne, a presença de Deus entre nós, foi chamado de charlatão, de embusteiro, de blasfemo, de mentiroso, de filho de Belzebu. Jesus foi acusado de tudo que você imaginar.
Jesus sabe o que é ser rotulado, mas sabe de uma coisa? Para Jesus o mais importante era o que o Pai dizia ao seu respeito, e esse é o rótulo que está sobre a sua vida, este é o selo que está sobre a sua vida. Não importa o que essa geração diz, não importa o que o mundo diz ao seu respeito, não importa o que o inferno diz ao seu respeito, você é filho amado do Senhor, você é filha querida, você é obediente, você é santo, você é abençoado, você é pedra viva, você é geração escolhida, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva do Senhor, você é regenerado, você é santificado. É tanta coisa que a Bíblia diz ao nosso respeito, e a gente não tem que ficar preocupado com os rótulos que as pessoas estão colocando sobre nós, porque temos uma identidade em Deus. Segundo, Jesus sabe o que significa ser mal interpretado. Ninguém entendeu porque ele estava aqui, nem mesmo os seus discípulos mais íntimos, mais chegados, estavam tentando preservar a vida de Jesus quando ele estava querendo entregá-la para cumprir a sua missão. Ninguém entendeu. As pessoas questionaram os motivos de Jesus, questionaram os seus métodos. Mesmo assim ele perseverou e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus sabe o que é ser mal interpretado, e eu sei que tem gente aqui que no seu dia a dia, em casa, no trabalho, com a família, está sendo mal interpretada. Jesus certamente sabe o que significa se sentir sozinho. Enquanto ele orava fervorosamente no jardim do Getsêmani, momentos antes de ser traído por um dos seus discípulos, entregue para morrer, os seus discípulos, os seus amigos mais íntimos estavam dormindo. Jesus estava sozinho, angustiado, orando, e ele disse na cruz: meu Deus, por que você me abandonou? Jesus sabe como é se sentir sozinho, no meio de uma arena, de um campo de batalha, todos contra ele, todos zombando dele, todos blasfemando. Jesus sabe o que significa o risco de ofender os outros, porque com seu posicionamento ele correu riscos, e ele mexeu com a autoestima, os brios dos fariseus, dos religiosos. Muitos se ofenderam com Jesus, a ponto de querer vê-lo morto. Jesus sabe o que é ser odiado. No entanto, tudo que ele fez era a vontade de Deus. Jesus só fez o bem. Jesus fez o bem a todos. E finalmente Jesus sabe o que é colocar o seu pescoço na guilhotina. Sabe, ele entende o que é ser ferido fazendo a vontade de Deus. E talvez você possa estar reclamando aí de alguma pressão que você está vivendo, porque se você não está vivendo nenhuma pressão, é estranho. Para ele, ser obediente a Deus custou a sua própria vida, e não tem como você, nesse mundo que estamos vivendo, ser obediente, ser temente, ser fiel e não sofrer algum nível de perseguição. Alguma coisa está errada. Se você está muito igual a todo mundo, se você é muito querido por todo mundo, se todo mundo acha você muito legal, alguma coisa está estranha. Jesus foi espancado e morto, mas por causa da sua obediência, ele foi trazido de volta, ele foi ressuscitado, e nós também seremos. Amados, existe uma necessidade real de que o Brasil comece a ver a verdadeira igreja de Jesus Cristo, na sua glória, no resplendor da sua glória. Precisamos aprender a amar as pessoas com o amor de Cristo. Precisamos aprender a dar sabor e a preservar como sal da terra. Precisamos aprender a iluminar e a resplandecer a glória do Senhor como luz do mundo. Precisamos nos encher do Espírito Santo para que a diferença que fazemos não seja da nossa própria força, ou tecnologia, ou metodologia, mas pelo poder de Deus na vida daqueles com quem convivemos, seja em casa, no trabalho ou em qualquer esfera dos nossos relacionamentos. Precisamos aprender a orar para que o avivamento de Deus venha sobre esta nação, mas que ele comece em nós, que nós estejamos orando nessa noite para que o fogo, a chama, comece a arder aqui dentro, não na vida dos outros, mas aqui dentro, que eu seja o primeiro a ser tocado pelo fogo de Deus, ser santificado, ser desafiado. Precisamos estar atentos à direção e à orientação do Espírito Santo de Deus, ao toque da trombeta, do chofar do Senhor. Precisamos pedir que Ele nos use, precisamos nos disponibilizar. Chega de estarmos arranjando desculpas e argumentos todo o tempo para não estarmos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou e nos ordenou fazer.
Cada um de nós precisa ficar de pé e se posicionar e fazer diferença para Deus. O missionário mártir que morreu por Cristo, Jim Elliot, ele disse estas palavras: enquanto professamos conhecer um poder que o século XX não pode experimentar, somos todos jogadores no banco de reservas. Treinar e criticar os verdadeiros lutadores, enquanto nos contentamos em deixar os inimigos de Deus sem confrontação. Somos pacifistas espirituais, obstruidores da consciência na batalha da morte, com principados e poderes nos lugares celestiais. Claro que o mundo não nos odeia, somos muito parecidos com os seus. Que Deus nos torne perigosos para esta geração. Esta é a oração que eu e você precisamos fazer. Senhor, torna-nos ousados, torna-nos intrépidos, torna-nos corajosos, torna-nos perigosos para esta geração, para este mundo de trevas, para os principados e potestades. Se você quer se colocar assim na presença do Senhor, eu te convido a ficar de pé nesse momento. As suas mãos foram ungidas, amém? Os seus pés foram ungidos. Os seus pés representam o seu posicionamento, onde você está plantado, a sua firmeza em Deus. Os seus pés representam de que maneira você tem se portado, você tem caminhado. É importante que você fique de pé e reconheça que você está plantado sobre os seus pés neste momento. As suas mãos representam o que você tem feito, as suas obras, as suas ações, os seus frutos. Então levanta as suas duas mãos, você que está de pé. Se você não puder ficar de pé, não tem problema, tá? Essa unção é simbólica, porque isto é uma representação no mundo espiritual. É um ato profético que estamos fazendo aqui nessa noite para a glória do nome do Senhor. Pai, eu quero orar e determinar sobre as mãos da tua igreja, sobre as mãos do teu povo, essa unção poderosa que nos leva a agir, a realizar, a fazer as obras que o Senhor fez e obras ainda maiores. Há uma autoridade sobre a tua igreja que está sendo resgatada nesses dias, e nós queremos fazer parte dessa geração que aprendeu a impor as mãos em nome do Senhor, e as enfermidades têm que sair. Nós queremos fazer parte dessa geração que aprendeu a impor as mãos com autoridade no nome do Senhor, e os demônios têm que sair. Nós queremos exercer a nossa autoridade espiritual posicionados, ainda que sozinhos no campo de batalha, cercados, rodeados por inimigos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Quando os malvados nos cercarem, quando os milhares de milhares estiverem ao nosso redor, o Senhor é quem exalta a nossa cabeça, o Senhor é a nossa coroa e a nossa glória, o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Nós te adoramos e te exaltamos. Eis aqui as nossas mãos estão firmes para te bendizer, para te adorar nesta geração. As nossas mãos estão limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Pai, os nossos pés estão plantados em tua casa, e assim como estamos de pé nesta hora, nós nos posicionamos para o Senhor. Onde quer que estejamos, onde quer que o Senhor nos levar, onde o Senhor nos der a oportunidade de estar no trabalho, na faculdade, na escola, ou em qualquer outro lugar, até mesmo virtual, no meio da mídia social, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, onde quer que estejamos nos comunicando com esta geração, somos as tuas mãos e os teus pés, somos os teus olhos e os teus ouvidos, e somos a boca de Deus nesta geração. Você é um profeta do Senhor, você é um sacerdote, você é um guerreiro, um intercessor, alguém que foi revestido com a armadura do Senhor para prevalecer. Você é o Elias de Deus nesta geração. Os sacerdotes de Baal já caíram por terra, porque Baal não é Deus coisa nenhuma. Você serve ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus que manda fogo, o Deus que consome com fogo os teus sacrifícios. Então exalte o nome dele. Obrigado, Senhor, obrigado por esse primeiro dia de jejum, porque o Senhor está abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para a tua verdade. Nós te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. Aplauda ele nessa noite. Glorifique o nome dele, ele é bom, ele é bom.